Glória a Deus. Eu tenho certeza que talvez pessoas entendessem muito bem do que se trata esse momento. Trataria esse momento de uma maneira bem diferente. Amém? Mas eu creio que você vai fazer isso nessa noite. Eu já queria convidar o ministro da noite. Nós já vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra sendo ministrada nesse lugar. Eu declaro sobre a vida do ministro uma inspiração vinda do céu, para que ele possa ministrar a Sua palavra, debaixo de ousadia, de intrepidez e de moderação, pois foi isso que o Senhor nos deu. Que ele possa ser guiado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, e quem crer diz amém. Seja bem-vindo. Amém. Aleluia. 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 Quero liberar o grupo de louvor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Você está feliz? Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo, irmãos. Independente do momento a qual nós estejamos vivenciando. Quem sabe alguma circunstância, algo para solucionar. Mas o Senhor é aquele que resolve todas as coisas. Amém? Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo por número 14. João capítulo 14, a partir do versículo 16. Existe uma palavra específica, irmãos, para a minha e a tua vida. Não deixe que o inimigo venha roubar nenhuma palavra nessa noite, nenhuma distração, nenhum embaraço. Amém? Se você crer, você vai sair daqui cheio da palavra, cheio da unção, cheio do poder de Deus, que está disponível para a minha e a tua vida. João capítulo 14, versículo de número 16 a seguir, nos diz assim a palavra do Senhor: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Aleluia! Não vos deixarei órfãos. Aleluia! Essas, irmãos, são palavras ditas por Jesus, próximo à ida à cruz do Calvário. Nós sabemos que Jesus ele vem para cumprir o seu ministério terreno, para cumprir algo, para trazer salvação para nós. Mas ele disse para aqueles discípulos: ei, eu vou, mas eu rogarei ao Pai, o Espírito da verdade, aquele que está convosco. Por quê? Porque Jesus estava ali, o Espírito Santo estava ali junto, mas Jesus iria para o Pai. Mas ele deixou palavras para aqueles discípulos: ei, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar, eu preciso ir para rogar ao Pai. E Ele enviará o Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Aleluia. Deixa eu te dizer, e essa promessa já se cumpriu. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, habita dentro de você. Mas infelizmente, muitas vezes, por causa de circunstâncias, por causa de problemas, por causa de muitas vozes que são ditas aí fora, às vezes nós nos esquecemos. Às vezes nós chegamos a dizer, devido a algumas circunstâncias, e a pensar que estamos só. Mas o Senhor me trouxe essa palavra nesta noite para lembrar a você que você não está sozinho, você não está sozinha. O Espírito Santo da verdade está com você. Mas eu acho algo extraordinário, irmãos, porque você sabe que Jesus ele vem cumprir o seu ministério terreno, e Jesus ele começa a pregar, a ministrar às pessoas, independente de quem fosse as pessoas, ele estava ministrando a palavra, ministrando a salvação. E o interessante disso tudo
é que volta e meia as pessoas levantavam questionamento sobre o que Jesus estava fazendo. Em todo o tempo, perceba que o povo perceberam que estava sendo ministrado, que estava sendo pregado um reino diferente, algo novo. O povo via curas divinas, algo extraordinário acontecendo. Jesus começou a tocar em enfermos e eles começaram a ser curados. Mas as pessoas que receberam as profecias de que viria o tão esperado Messias, começaram a observar Jesus. Mas foi completamente diferente da visão que eles achavam que Jesus iria chegar, que Jesus iria vir. Ele nasce numa manjedoura, completamente das expectativas que aquele povo tinha. A ponto de Jesus vir e os seus não receberem, e muitos não identificarem que era realmente o Cristo. Mas ao observar as curas, ao observar o que Jesus estava fazendo, eles perceberam que não poderia vir a não fosse de Deus. Eles entenderam que o que Jesus estava fazendo não poderia vir de outra pessoa a não ser do poder de Deus. Mas eles vão levantar vários questionamentos. Os judeus, as pessoas a qual Jesus havia vindo para eles levantaram muitos questionamentos. E um deles é que Jesus ele não se enquadrou no sistema religioso deles. Por quê? Porque era um povo, os fariseus e saduceus eram religiosos da época, a qual eles obedeciam à lei do Senhor, mas eles acrescentaram mais coisas ainda, a ponto de nem sequer eles conseguirem a obedecer àquela lei. Mas eles queriam, ao ver Jesus realizar o seu ministério, e Jesus pregava para qualquer tipo de pessoas, independente, pregava e ministrava também para os marginais da sociedade, que eram quem? Os marginais que viviam à margem, os marginais da religião, que eram aqueles que estavam à margem. Você precisa entender que a palavra marginal, as pessoas têm entendido completamente errado, mas é aquele que fica à margem. Que fica no canto e não no seu devido lugar correto. Até então, aqueles religiosos e fariseus, eles estavam à margem. E não estavam no seu devido lugar a qual deveriam estar. E por conta disso, você vai ver que Jesus, ele vai chamar os pecadores, a ponto de eles observarem que Jesus, quando Jesus chama Mateus, a Bíblia diz quando ele chama Levi, em Lucas capítulo 5, chama ele para o seguir, e ele muito alegre faz um banquete dentro da sua casa e chama Jesus. Jesus se assenta com aqueles pecadores, começa a se alegrar, mas os fariseus, os religiosos estavam a todo tempo tentando desautorizar tudo que Jesus estava fazendo. Porque eles evitavam essas pessoas, evitavam os pecadores, evitavam os leprosos, evitavam os doentes. Mas Jesus vem quebrando todos os tabus da religião. E quem ele tocava era curado. E quem ele se aproximava que era pecador, era liberto. A ponto dele dizer para os discípulos de Jesus: o Jesus, ele senta com os pecadores. Se assenta com eles e pergunta, questiona o porquê, pelo qual motivo Jesus se assenta com os escribas, com aqueles cobradores de impostos, os publicanos e pecadores. E ele diz: ei, não necessita de médico os sãos, mas os doentes. É a resposta que ele dá. Mas a Bíblia vai nos dizer, em Lucas capítulo 15, versículo 1 a seguir, que eles vão levantar esse mesmo questionamento, a qual levantaram na casa de Mateus. Mas a resposta que Jesus dá é diferente. Veja que capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 1 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus ele vai trazer uma resposta diferente da qual ele respondeu quando foi questionado na casa de Mateus. Ele vai lançar 3 parábolas para trazer resposta para aquele povo. E eu acho algo extraordinário que ele diz: ei, ele lança ali uma parábola e diz: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e uma se perdendo, não deixa as 99 no campo ou no aprisco e vai em busca dela?
E a encontrando, coloca no ombro e vem cheio de alegria e de júbilo. E chama os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Jesus, ele traz uma parábola e ele começa a falar sobre essas ovelhas, apontando para a ovelha perdida que eram os pecadores. E ele diz, como que ele estivesse dizendo em outras palavras: eu estou aqui me alegrando, regozijando, porque eles estavam perdidos. E a encontrei. E o interessante disso tudo é que Jesus, ele vai citar 100 ovelhas. E não mais que isso. Ele dá um exemplo de um pastor que tem apenas 100 ovelhas, não muito. Dá a entender que é alguém que não tinha muita condição. Mas ele sabia o valor que custava uma ovelha. Quem sabe alguém diz: mas era 99 e perdeu só uma. Mas ele entendia o valor que tinha. E é isso que Jesus está apresentando. E logo depois ele vai citar. Primeiro ele diz qual é o homem, agora ele diz qual é a mulher. Na outra parábola das dracmas, que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora ele vai trazer como um exemplo uma mulher. Eu acho algo extraordinário. Por quê? Porque a mulher nem valor tinha, não tinha posicionamento, não poderia falar. E ele diz: ei, qual é o homem que tendo ovelha? Agora ele diz: e qual é a mulher que tendo 10 dracmas? E nos dá a entender que Jesus, ele apresenta uma mulher que não tinha muita condição também. Porque essas dracmas eram do tipo de moedas que se colocavam do tipo de uma tiara. Era ali o seu dote. E o valor mínimo do dote era 10 moedas. Ele cita aqui. Mas ela perdendo uma, ela vai acender a candeia. Ela vai varrer a casa. E ela se alegra quando encontra. Por quê? Porque era o valor mínimo, mas para ela tinha valor. Era algo valioso para ela, e ao encontrar, ela se alegra. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Ele vai citar do filho pródigo. Ele citou uma como exemplo, qual é o homem, o outro qual é a mulher. E o texto diz, continuou, perceba que é um diálogo, perceba que eles questionaram porque Jesus estava sentando com os pecadores e publicanos. E ele vai trazer resposta em meio a essas parábolas. Na terceira parábola, diz o texto, continuou, versículo 11 de Lucas capítulo 15. Ele vai dizer: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Perceba que ele repartiu para os 2 filhos. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si. Disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, ou um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei também e matai novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, se aproximou-se da casa, ouvindo músicas e danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-vos com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia! Jesus agora ele vai trazer uma outra parábola. E ele cita um pai de família representando o próprio Deus. E o outro são dois irmãos. O mais moço, que desejou ali os bens do seu pai, com ainda em vida. É os pecadores, que saiu e dissipou, começou a gastar. E o outro ficou em casa. Mas o texto diz que foi dividido também. Na lei de Deuteronômio vai dizer que aqueles que quando era dividido a herança, o primogênito, o irmão mais velho recebia o dobro. Ele recebeu o dobro e ficou ali. Estudiosos vão dizer que isso aqui era algo verídico que aconteceu. Mas o que eu acho algo extraordinário na resposta de Jesus é que aquele irmão se incomodou quando o outro veio. Mas você precisa entender que o primeiro texto que nós lemos é que não vos deixarei órfão. E a Bíblia vai nos dizer, no Salmo 68, verso 5, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então perceba que Deus ele é o pai dos órfãos. E você precisa entender que órfão é todo aquele que perdeu o pai, a mãe, ou que perdeu alguém que era muito querido, que o amparava e que protegia. E o pródigo é aquele que dissipa os seus bens, que gasta mais do necessário. É alguém gastador e esbanjador. E me fez a lembrar que quando eu me converti, que estava aos prantos já no altar, aquele homem inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: vem, filho pródigo. E até então eu não entendi. Por quê? Porque eu dizia: mas eu não saí da casa do meu pai, eu ainda nem tinha entrado na casa dele se tratando do santuário do Senhor. Mas eu entendi que o pródigo é aquele que é gastador, é aquele que dissipa todas as coisas e não está nem aí. Mas você precisa entender que a parábola que Jesus vai citar é alguém que desejou ser órfão com o pai vivo. É alguém que desejou ser pródigo. Ele desejou a morte do próprio pai. Ele desejou dividir e o pai dividiu e deixou. E na resposta que Jesus dá nas parábolas é interessante, porque uma são as ovelhas, outra é a dracma, que ela precisa de alguém para ir atrás. Mas o pai de família não foi atrás do filho pródigo, mas ficou à porta esperando vir, porque estava lidando com o quê? Com alguém que era consciente, que tinha pensamento, lidando com o ser humano. E ficou aguardando. Mas aquele filho se rebelou, e deixa eu te dizer uma coisa, a insatisfação é o estágio da rebelião. Ele estava insatisfeito, ele tinha de tudo, mas foi necessário ele se tornar um pródigo, um gastador, para entender quem era o pai.
Quem sabe você ainda não entendeu, mas o que o Deus me trouxe aqui para te mostrar que você tem um Pai, você tem um Deus que te guarda, você tem um Deus que te fez habitar em família. Deus não te chamou e não colocou para você viver solitário, não. Você precisa entender que você tem um Pai e tem família. E a família que eu te digo é a família de Deus. Os amigos que eu te digo, somos nós mesmos, eu e você. Nós somos sim uma família, pode você ainda não estar enxergando, mas essa é a noite de Deus clarear o nosso entendimento. E entender que nós não estamos sozinhos. Se tratando de eu e você próximo, e se tratando dos céus, Deus não te desampara não, irmãos. Não vos deixarei órfão. Mas deixa eu te dizer, a insatisfação dentro de casa está grande. Infelizmente. Tem gente vivenciando como se não tivesse pai, como se fosse órfão. E desejando ser pródigo lá fora. Mas deixa eu te dizer, Deus nos trouxe essa palavra para a gente não cair nessa de querer ser pródigo, de querer vivenciar como se não tivesse um Deus que nos ampara e que em todo o tempo nos guarda. Mas muitas vezes nós estamos insatisfeitos. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para que nós possamos abrir os nossos olhos e enxergar a bondade de Deus. É por isso que a Bíblia vai nos dizer. Isaías ele vai profetizar, quando profetiza sobre restauração e inspirado pelo próprio Deus, Isaías 49, versículo 14. Mas Sião diz, o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Eles estavam dizendo que Deus havia desamparado, que havia se esquecido deles. E a resposta que Deus dá através do profeta é: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Aleluia! Ei, não venha para cá dizer que está solitário ou solitária, que ninguém te ajuda. Chega mais para perto de Deus. Aleluia! É por isso que Paulo ele vai dizer: não vos enchei, não vos embriagueis do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ei, se você quem sabe está achando que está vazio e quer preencher como o pródigo com algo lá fora, Deus está dizendo: ei, eu já habito dentro de você. E a resposta de Deus nessa noite: preenche o teu espírito, se enche do Espírito de Deus nessa noite. Nós temos um Pai bom, nós temos um Deus todo-poderoso, a qual o salmista vai dizer: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia! O nosso Deus, ele te vê em todo o tempo. Então somente chega mais para perto. Deixa eu te dizer uma coisa: infelizmente, por as pessoas quererem ser órfãos com pais vivos, tem caído em algumas ciladas, irmãos. Infelizmente. Porque você precisa entender que Satanás, ele não duvidou da autoridade, não questionou da autoridade da palavra. Ele tentou Jesus, diz: transforma essas pedras em pão. E Jesus vai para a palavra, Deuteronômio, e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu te dizer, Satanás nos diz o texto que ele não questionou a autoridade da palavra, porque ele sabe quem é Deus. Mas infelizmente, sabe o que é que tem acontecido? Pessoas tendo um pai querendo ser órfão e querendo a sua individualidade, querendo a sua liberdade, como dizem aí fora. Tem duvidado da verdade. Tem questionado a autoridade da palavra, coisa que nem sequer Satanás faz. A ponto de nós ministrarmos e falarmos algo e alguém dizer: não é bem assim. Satanás, sabendo, é desse jeito, mas quer trazer manobras de engano, sofisma, para que você caia e saia.
Mas você precisa entender que você tem um pai. E você tem um pai bom. Ainda que ainda venha esses irmãos, porque esse aqui estava dentro de casa perdido. E o que eu acho extraordinário é que o filho mais moço, ele mostrou quem ele era. Ele disse, ei, me dá aí minhas partes, não muitos dias, ó. Foi gastar, esbanjar. Mas chegou o dia, irmãos, que sobreveio uma grande fome naquele país onde ele estava. E esse povo aqui é judeus. Porcos para eles é algo impuro, nem tocar eles tocavam em porcos. Mas mandaram esse aqui para ir cuidar de porcos. A ponto, a fome era tão grande dele desejar comer a comida dos porcos. Mas o texto vai nos dizer. Então, caindo em si, enxergando. Ei, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A insatisfação é o estágio da rebelião. E quando vem essa rebelião, você se afasta e não quer saber de ninguém. Ei, não esteja insatisfeito com o que Deus tem feito na tua vida. É noite de você enxergar a bondade de Deus. É noite de você ser grato pelo alimento que almoçou. É noite de você ser grato pelo café da manhã que você tomou. É noite de você ser grato pela saúde que Deus te deu, para hoje estar aqui glorificando o nome dEle. Ei, não seja pródigo, querendo mais, para gastar e dissipar lá fora. Deus está dizendo, quer se encher de algo, se enche do Espírito Santo de Deus. Mas ele caiu em si, o outro não, estava dentro de casa, pegou a herança, tudo que ele tinha era dele, diz o pai. Porque tudo que é de Deus também é nosso, que nós somos filhos. Nós temos uma herança, muitos estão usufruindo dessa herança, e outros, por não crer na autoridade da palavra, estão vivenciando como mendigos. Mas Deus está dizendo, o que é meu é seu. Então somente enchei-vos do Espírito. Ele reconheceu e ele diz, ei, eu estou aqui trabalhando, nem a comida dos porcos eu posso comer. Mas o meu pai tem empregados que tem pão e é fartos. Eu vou para lá. E quando eu chegar lá, eu vou dizer, ele falava consigo mesmo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Isso é alguém que enxergou a situação que estava. E não ficou com hipocrisia de querer ser melhor do que alguém, mas se humilhou diante do Pai. Você não vai se humilhar diante de pessoas aí fora, mas diante do Deus Todo-Poderoso, que antes que alguém governe aí fora, existe um governador do céu, que governa a minha e a tua vida, independente do que aconteça, Ele é Deus, permanece sendo Deus, e sempre será Deus, irmãos. Aleluia! Vamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Vamos confiar no nosso Pai. Mas aqueles estavam questionando. E Jesus estava dizendo, ei, era para vocês estar festejando. Quando aquele fica à porta e não entra dentro de casa, estudiosos vão dizer que eles estavam à porta de uma festividade que estava comemorando Jesus no meio daqueles pecadores que estavam sendo alcançados. Mas eles ficaram à porta e não queriam entrar. E tem, irmãos, infelizmente, nós vivenciamos em uma época a qual ainda existem esses fariseus e religiosos, os marginais da religiosidade, a qual ainda não se colocaram no lugar. Mas deixa eu te dizer, nós sabemos qual é o nosso lugar, e o nosso lugar é nos pés de Jesus. O nosso lugar é se enchendo da palavra, é se enchendo da autoridade de Deus e prosseguindo a minha e a tua caminhada. Mas é noite de nós agradecermos ao Senhor, irmãos. Tem um ditado aí que diz que a ingratidão tira a afeição. Tem gente perdendo a afeição por ser ingrato. Precisamos agradecer ao nosso Deus. Principalmente pela nossa saúde. Tem muita gente aí fora que ainda não foi alcançado por essa palavra. Que tem muitas coisas. Mas não tem o principal. Saúde. Saúde. E nós estamos saudáveis.
firmes para prosseguir o nosso chamado, o nosso ministério. Outros têm saúde, têm muitas coisas, mas não tem saúde mental, mas não tem paz. Deixa eu te dizer, você que quer ser um pródigo, que deseja alcançar muita coisa, a palavra do Senhor nos diz que aquele que muito recebe, muito lhe será cobrado, apresentando-se também com os dons, com funções no ministério. Mas você precisa também entender que nós aplicamos isso aqui. Quem muito quer, muitas coisas, há muita responsabilidade também, irmãos. Seja grato com o que já chegou na tua mão. Seja grato com o que Deus tem feito na tua casa, na tua família. Para não se tornar mais um insatisfeito. Seja grato por esse lugar que Deus nos concedeu. Para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Seja grato por quem Deus levantou para louvar, para ministrar, para servir. Seja grato pelo ambiente. Ei, cuidado com a insatisfação, porque lá fora... Não deixe para ir lá fora, não. Não deixe o negócio apertar para enxergar a realidade, não. Esse aqui precisou passar fome para entender quem era o seu pai. Mas nessa noite Deus nos trouxe uma palavra para nos mostrar que Ele é Deus. Ele permanece sendo Deus e não nos deixou só. Não viva como se não tivesse o Espírito Santo. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Sabe o que é viver sabiamente? Viver sabiamente significa entender a vontade do Senhor. E você só vai entender a vontade do Senhor quando você se encher do Espírito Santo. E se encher do Espírito Santo é uma experiência que demonstra pela ação de graça e pela submissão aos outros no Senhor. Se você observar, o tempo não nos dá, mas em Efésios, quando ele diz enchei-vos do Espírito Santo, a seguir o versículo vai dizer, mas com ações de graça. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, louva o Senhor e se alegra, independente do que esteja acontecendo lá fora, mas nós nos alegramos porque temos saúde. É por isso que o apóstolo Paulo diz, ei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele passou necessidade, mas soube passar na necessidade, glorificando o Senhor, soube passar um momento de abundância, glorificando também o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque era cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não se enche, na hora da falta você vai murmurar, na hora da falta você vai reclamar, e isso não agrada ao Deus Todo-Poderoso. Jesus estava com fome, Satanás chegou e disse, transforma essas pedras em pão. Tu não é filho de Deus? Tu não é o filho de Deus? Aquele a qual bradou a voz? Eis aí o meu filho amado a quem eu me comprazo? Pois transforma. Deixa eu te dizer, ele poderia, irmãos, transformar. Mas ele estava baseado na palavra e cheio do Espírito. E ele diz, ei, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, o que for para chegar na tua mão, diz o Senhor, que vai chegar. E não será pela força do teu braço, diz o Senhor, mas será pelo poder de Deus, pela unção de Deus. É a unção que traz a bênção. É a unção que faz as bênçãos de Deus chegar na minha e na tua vida. Tem algum vazio aí? Preenche com o Espírito. Preenche com o Espírito Santo. Ei, você é cristão, o Espírito habita dentro de você. Você tem um Pai. Você não precisa vivenciar quando nós vivenciamos outrora lá fora, buscando dinheiro, buscando isso, buscando aquilo, para destruir, para dissipar, como um pródigo. Não, você é um filho, você tem Pai. Você tem um Pai. E o que for para chegar, vai chegar na tua mão. Diz o Senhor, vai chegar na tua mão. Então somente se enche. Quando apertar e você se preocupar, não se preocupa, não andeis ansioso por coisa alguma, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Guarda essa palavra no teu coração, meu irmão. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Não. Não está. Não está. Ah, mas questionário, deixa questionar, irmãos. Toda
toda vez que nós nos levantamos, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, vai ter alguém que vai se levantar e você vai olhar para frente, para o alvo que é Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e prosseguindo avante para o alvo. Aleluia. Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Pode vir, pastor.